Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira. Dois Toques que você assiste dos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face. Você, inclusive, participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, interagindo, mas também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos e peça que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, que logo em seguidinha aí estará completando 2 anos do ar. É uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. E é só você editar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do esporte. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. E aí está Simers, nosso logo da Simers, né? E Masal, 67 anos, nossa força de tradição, completada aí recentemente, no último mês de abril, que tem à frente o nosso querido amigo diretor-presidente, o Cláudio Bier. E também GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje, além dos companheiros de sempre, os companheiros diário, Caco da Mota, Darcy Filho e Flávio Fiorin, e recebendo hoje com muito prazer, com muita satisfação, o diretor-gerente de futebol do Internacional, o Rodrigo Caetano, para conversarmos, né, exatamente sobre essas questões todas que estão nesse momento aí de pandemia, de Covid-19, de coronavírus, que os clubes também, exemplos de toda a sociedade, todos os segmentos, passando as suas dificuldades, tendo que tomar ações aí de reduzir os seus custos, e o futebol também, né, é atingido nesse segmento, nesse sentido. Por isso, o Rodrigo Caetano nos dá a honra e o prazer de estar aqui conosco, né? E hoje, olha, as últimas semanas a gente teve nada mais, nada menos aí do que... E 3 gaúchos, né? 3 grandes gerentes, diretores executivos, se não os 3 melhores do Brasil, né? O Paulo Pelaipe, o Nilton Drummond, o Chumbinho, hoje recebendo Rodrigo Caetano. Boa noite, Caetano. Muito obrigado. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso Dois Toques. Boa noite, Cadu. Boa noite aí, Caco, Fiorin, meu amigo Darcy também. Boa Uma noite. honra poder participar. Agradeço demais aí o convite, né? Isso já era para ter acontecido antes, né, Cadu? Mas aí a gente conseguiu, pelo menos nesse momento aí, a gente pôde falar. E aproveito também para saudar e mandar um abraço aí para os meus 2 colegas e amigos que tu citastes aí, tanto o Chumbinho como o Pelaipe, que são figuras aí na qual eu nutro não só a admiração, como também uma grande amizade. Rodrigo, eu queria saber o seguinte, se tu poderia... Pois não, Darcy. Pois não, Darcy. Não, pois não, Darcy. Conclua. É o seguinte, o Rodrigo Caetano, a minha primeira pergunta é para... O Cadu sempre diz, quando vem alguém no programa que jogou futebol, que joga, que ele jogou ao lado. Eu quero saber se tu algum dia jogou futebol ao lado do Cadu. Eu não vejo foto do Cadu jogando bola. Eu preciso dessa explicação aí. Não, eu não tive essa honra, mas tu joguei com o Baidec. O Baidec teve recentemente do programa e confirmou, né? O De Leon, tu fez jogadinha ensaiada com ele, tá? Mas o Baidec disse bem como é que é o meu futebol. Eu também não tive essa honra, mas tá em tempo ainda. Tá em tempo. A hora que tudo isso passar, quem sabe, né?
É verdade, é verdade. Mas, Rodrigo Caetano, o Internacional tem, a exemplo dos demais clubes aí, e ontem, mais recentemente, ontem mais especificamente, né? Uma ação, inclusive, que eu elogiei muito essa atitude dos jogadores, que já tinham acertado, inclusive, né, a questão dos direitos de imagem, prorrogando o próximo ano, e ontem, né? Essa atitude dos jogadores em reduzir aí 25% dos seus salários, né, para manutenção de funcionários, enfim, de profissionais que estão lá no Internacional, no Beira-Rio, também depois da semana passada com a demissão aí de mais de 40 funcionários que o Internacional se ouviu obrigado a isso, né? Mas essa e outras ações, Rodrigo, que o Internacional tem tomado, e repito, a exemplo dos demais clubes, em função dessa situação toda. Cadu, o que a gente mais gostaria de estar podendo aqui falar, né, de futebol, de campo e bola, mas infelizmente o nosso trabalho, desde que teve a parada, ele foi muito mais fora, né, do campo do que propriamente dentro. E a nossa intenção é que realmente essas ações aí, elas não impactem de forma tão decisiva, como já é a projeção, lá no final do ano, lá em dezembro, né? Todos vocês sabem que o Inter já tem um déficit garantido lá para dezembro e essas ações, elas fazem parte daqueles cenários que foram projetados por toda a diretoria e pelo Conselho de Gestão. E essa situação dos atletas terem sugerido foi justamente porque o tempo passou, os cenários foram realmente piorando e eles tiveram a iniciativa de se colocarem à disposição para um novo acordo. E aí sim, esse novo acordo de redução de salários, ele impacta nos atletas e também nos funcionários, né? Os funcionários que permanecem em home office ou presencialmente, todos eles, né, vão ter a sua jornada de trabalho reduzida e porventura também o seu salário. Só que essa economia que se dará com os atletas, ela permitiu que o Internacional não necessitasse uma decisão mais drástica, né, de suspensão de contratos ou coisas assim. Então, realmente foi fundamental para que tentássemos e estamos tentando atravessar todos esses problemas que a pandemia nos trouxe, por pelo menos até o início do Campeonato Gaúcho. E essa foi a intenção e realmente o ato deles foi louvável porque eles compreenderam, né, a realidade do momento e se prontificaram a fazer parte de todo esse sacrifício que todos os funcionários do clube e atletas estão fazendo para que o clube consiga sobreviver até o reinício das competições. Rodrigo Caetano, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo Caetano também. Vou fazer uma pergunta em relação ao grupo de jogadores, Rodrigo. Como é que está o estado anímico dos jogadores nesse período antes dos treinos e agora voltando a treinar? Eu soube que os jogadores estão falando, dando entrevistas também, assim, ou falando com as pessoas próximas, de que o ânimo deles já está bem melhor pelo fato de já ter contato com a bola. E aí eu faço a pergunta no seguinte sentido: o torcedor está sentindo muita falta desse contato com o jogador, e o jogador gosta disso, né? Existe alguma possibilidade de ter, se não tendo jogos nesse momento, de se abrir imagens do treino, alguma situação assim de brincadeira, ou de jogo, ou de chute a gol, que possa colocar o jogador em contato com o torcedor? Está sendo pensado isso? E o jogador poder ter esse contato com a torcida, que sente muita falta disso e acaba um pouco movimentando o próprio patrocinador, os patrocinadores do Internacional, e daqui a pouco até comercializar alguma coisa específica só para o sócio, para os outros não. Caco, assim, a gente só retornou aos treinamentos porque nós estamos seguindo um protocolo muito rígido das autoridades de saúde. Não foi o Internacional que inventou o protocolo, né? Nós, talvez até a gente conseguiu aprimorá-lo, porque claro que cada CT tem a sua estrutura e o nosso não é diferente. Então, o princípio básico de tudo isso é que tivéssemos uma redução muito grande do fluxo de pessoas. Nós temos aí quase que 50% dos funcionários do departamento de futebol em suas casas, trabalhando de home office, né? E ali, estritamente o necessário, como vocês todos sabem, sem os atletas terem acesso à interna. Estamos falando aí do nosso restaurante, vestiário e academia. E a parte de campo também de treinamento, ela é extremamente rigorosa, né? Com distanciamento dos atletas, todas as atividades, mesmo inserindo bola,
ela é praticamente física. São princípios técnicos que são trabalhados com a intenção da retomada física. Nós estamos aí fechando amanhã praticamente 9 sessões de treinamento, né? Porque tivemos aí o cancelamento na terça-feira por conta das fortes chuvas. Todos esses atletas são testados na sua chegada, né? Em relação à questão da saturação de oxigênio, temperatura, todos eles foram testados. Muito provavelmente nas próximas semanas teremos uma nova testagem. Então, assim, a nossa ênfase, por mais que a gente venha a entender essa situação, ela ainda não é uma atividade que vise o evento. Ela não é infelizmente, ela não é um evento. E uma das até determinações do nosso departamento médico é que mantivéssemos ela fechada. Não é por conta que nós queremos que sejam atividades fechadas tanto para a imprensa como para o torcedor. É porque realmente nós temos que seguir à risca esse tipo de situação. Nós cada vez mais, juntamente com o departamento de marketing e de mídia do clube, a gente está tentando produzir conteúdo para que cheguem até os nossos torcedores. Eu acho que a gente está atingindo bem. Tanto durante a pandemia, todos os atletas, durante a pandemia que eu me refiro é durante a nossa parada, melhor dizendo, como agora na retomada, todos os atletas têm se comunicado com o torcedor, com o sócio. Agora, fazer algo on time lá é um tanto quanto até, vou dizer, prejudicial, porque o enfoque ele ainda não por mais que se tenha dito que a bola foi inserida, ainda porque cada dia tem uma programação distinta, são por pequenos grupos. Aí eu te digo assim, em momento nenhum nós tivemos trabalho em conjunto ainda. Quiçá o dia que isso for liberado, não vejo problema nenhum, mas nós ainda não estamos nesse estágio. Então nós estamos respeitando todas as etapas, até porque vocês todos sabem o quão foi difícil, não só para a Internacional como para o Grêmio, retomarem as suas atividades. Agora, graças a Deus, os clubes do interior também. Então isso vai ter o seu tempo. Agora, no momento em que nós tivemos trabalhos em conjunto, e até para que saibam, né, nós temos uma diferença aí de em torno de 45 minutos entre os grupos, justamente para respeitar todos esses protocolos. Ou seja, é até difícil você produzir um conteúdo que atenda, né, esse interesse do torcedor nesse momento. Mas logo ali na frente, quando, tomara Deus, tivermos os trabalhos em conjunto liberados, bom, é algo que realmente já pensamos e aí é só estruturar bem para que chegue um bom produto também para o torcedor. Rodrigo, com relação ao mercado de seguinte, Rodrigo, até porque eu disse um dia que você não tinha ninguém do interior. Posso, Darcy? Caiu, Darcy. Rodrigo, o seguinte... Não, Fiorinho, por favor. Travou. Vamos lá. Voltou, o Darcy já... Não, complementa aí, Darcy, daí eu já vou. Pode ir. É o seguinte, eu até então. Outro dia falei, você não estava aí, faço questão de retomar o assunto e dizer o seguinte: esta medida tomada pelos jogadores e anunciadas dessa forma, parece que a direção fazer uma economia para os caras, uma ajuda, sabe o que vai fazer com o dinheiro, só está fazendo porque os jogadores estão pedindo. É que cortou, Darcy, eu não tô não te ouvi até o final. O Darcy tá cortando. Então, Fiorinho, faz a tua colocação aí enquanto a gente retoma aí as melhores condições com o Darcy. Exatamente. Não, queria saber do Rodrigo o seguinte: como é que fica agora o mercado de jogadores com essa pandemia, todos os clubes com muitas dificuldades, não sabendo o futuro daqui para frente, já projetando, antevendo também 2021, sem ter a certeza de que competições vai poder jogar nessa temporada, venda de atletas, contratações de jogadores. Como é que você vê o impacto no mercado de atletas, Rodrigo? Fiorinho, eu te diria que o mercado praticamente inexiste. A verdade é essa. E até eu já repeti isso algumas vezes. Infelizmente, o foco que creio da maioria dos clubes brasileiros, principalmente, quiçá alguns tantos outros do mundo, ele se dará na parte da recuperação financeira. Chegar vivo no final do ano, sobreviver, infelizmente. Nós aqui, talvez
por sorte ou por planejamento, nós antes da pandemia, a gente, no nosso entendimento, nós tínhamos um elenco já equilibrado que suportasse aí todas as competições que viriam. Mas era óbvio que nós necessitaríamos antes de atletas no meio do ano, em tudo sendo normal, numa janela normal como as anteriores, onde o Inter capitalizou mais de 100 milhões em receita com vendas de atletas, e também pensávamos, né, em 2 reforços para melhorar o que a gente já tinha. Agora, Fiorinho, não tem nenhum movimento nesse sentido. Eu nem posso pensar, falando em redução do salário dos atletas que estão no grupo, dos funcionários, o impacto que já teve em alguns jogadores que deixaram o clube. As nossas receitas, elas tiveram uma queda absurda. Nós vamos em julho, que é quando está previsto o retorno do Campeonato Gaúcho, metade de julho, é o mês 7, onde a atividade fim, que é o jogo, que é o espetáculo, que é o evento, foram 2 meses. Então, assim, se você, de 7 meses, um clube com investimento que tem o Internacional e outros tantos vai a campo, vende o seu produto, expõe os seus jogadores em apenas 2 meses, imagina. Como que pode? Nós não temos, um clube de futebol ele não tem como oferecer 30% do seu produto, 20% do seu produto. Nós não temos como fazer metade de um jogo, ou então jogo... Não tem. O nosso maior produto, que é comercializado e que é a sobrevivência do clube, é o jogo. E nós não temos competição de 7 meses. Tivemos 2 apenas, 5 meses é algo que realmente inviabiliza. Então, assim, se tu me perguntares de mercado, Internacional tem que ser vendedor e não um clube comprador nesse ano de 2020 e está usando os seguintes da mesma forma. Eu te diria que assim, só para complementar, uma das situações que aí nos traz aí um pouco de conforto, eu diria assim, nesse momento, é que nós hoje temos talvez um bom abastecimento de jogadores jovens, de bom nível, né? Não só pelo título da Copinha, mas eu acho que pelo trabalho que já vem sendo realizado há um bom tempo, o que talvez, né, não só tenham boas peças de reposição oriundas da base, caso tenhamos a saída de alguém, como também até a própria comercialização de alguns deles. Então, isso é o que, pelo menos, nos traz aí um pouco de algo em relação ao futuro no que diz respeito ao mercado. Acho que o Darcy agora já tem condições, né, Darcy? Eu não sei se está me ouvindo aí ou não. Sim, estamos te ouvindo agora, Darcy. Ok. Estou chegando bem. Tá bom, então. Não, o que eu dizia era o seguinte, Rodrigo Caetano. Eu acho que os jogadores, os atletas podem contribuir, só que dizer o que a direção tem que fazer, eu acho que não é tarefa deles. Porque a direção não vai pedir dinheiro para não aplicar naquilo que mais necessita. Isso, quem sabe, é quem comanda, mas é apenas uma ideia. Agora, por exemplo, eu acho, e entendi também o que o Caco referiu, por exemplo, fórmulas de arrecadar ou de fazer com que as receitas vindas pelo marketing não vão tanto ou que até melhorem. Você, por exemplo, poderia participar do programa hoje com a camisa do Internacional. Não é por ser uma coisa pessoal, absolutamente. Dirigente, todo atleta que for participar de uma divisão, do Internacional. Normalmente não ocorre. É uma forma de retribuir. No treinamento, eu não digo que vá às emissoras de televisão fazer a filmagem dos treinos, não. O clube tem a sua assessoria de imprensa, bota um camarada filmando, exatamente, vai lá, coloca estrategicamente num painel e tal, e mostra disponibilizar atletas. Agora nós estamos numa fase de fazer entrevista. Disponibiliza 4 atletas por dia em vez de 1, dá mais vezes, aumenta. E esses camaradas, esses atletas, se apresentam sempre com a camisa do clube para aparecer. Isto é uma forma. Então, são pegar em combinação com o futebol e tornar mais uma publicidade para o clube. Sim. Bom, vamos por partes. Primeiro, Darcy, os jogadores eles não pautaram a direção. Eles participaram de algo que já estava delineado. Eles, na verdade, nos procuraram já algum atrás,
se colocando solidários com a situação que o clube enfrentava. E nós nos baseamos nessa redução, quer dizer, na qual eu também sou atingido, né, nos 25%, por conta da medida provisória. Apenas isso, em que ela permite, em até 90 dias, podendo ser interrompida antes, esse tipo de redução. Então, na verdade, eles foram solidários, diferentemente do que alguns clubes aí têm feito de imposição. No Internacional sempre houve uma coalizão disso. A verdade é essa. E o único pedido deles, se esse tipo de sacrifício no qual eles estariam ingressando, poderiam colaborar para que não tivéssemos mais demissões. Foi isso, apenas. Essa solicitação, esse pedido deles. Em relação ao que tu falastes aí, em relação à camisa e tal, a nossa cartilha, todos os atletas, em todas as suas ações, eles são obrigados ao Internacional e patrocinador, salvo aí agora na pandemia, que alguma coisa possa ter escapado. Mas você jamais vai ver um jogador, seja numa coletiva ou na entrevista organizada pelo clube, sem a sua camisa. Eu mesmo só não estou aqui com o patrocinador da camisa, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu estou com o patrocinador do clube da camisa. Só que devido ao frio, eu não fiquei de manga curta e estou com ela aqui por baixo, que era como eu tinha me programado para a entrevista. Então, seguindo até o teu conselho, eu vou tirar o casaco para passar mesmo que dentro de casa não está todo esse frio, mas dessa forma, pelo menos o patrocinador nosso, que na verdade, nesse momento também atrasou seus pagamentos, mas bom, isso não importa, ele também tem essa visibilidade. E para confirmar ali, pelo que o Caco me disse, a sugestão dele era que fizéssemos nossos treinamentos on time. Isso foi aí que eu me referi. Hoje não tem como fazermos isso. Sim. Mas todos os com equipes do clube, né? Não com imprensa. Óbvio. Como entrar? Não tem como entrar, porque aí, sim, aí não, nós sem vamos imprensa, com incorrer, a equipe do Internacional. Nós vamos incorrer. É por isso que eu estou falando. Amanhã serão 9 sessões ainda, de algo que está sendo testado todos os dias. Certo? E nós estamos tentando abastecer desde a parada com muito conteúdo e como os nossos atletas. Bom, talvez nós não vamos conseguir atender o desejo pleno de todos ou a ideia de todos, porque também, né, não está sendo possível. Mas os jogadores têm se comunicado e a gente tem produzido isso justamente para que os veículos de comunicação tenham acesso às imagens e também à fala dos nossos jogadores, que é o que é possível fazer. Pelo menos nesse momento. Quando tivermos essa flexibilização um pouco mais ampliada, bom, nós temos pessoas e profissionais suficientes para aí montarem algo diferente que possa melhorar ainda a forma como a gente vem chegando ao nosso sócio. Eu entendo. O Darcy ficou com dificuldade de novo. Deixa eu aproveitar, então, para a gente fazer um rápido intervalo. Nosso Dois Toques para Casas Pneus, 60 anos de qualidade. Lá é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então também aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Também para sua tranquilidade, seu resguardo, olha, agende nesse momento a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela, 51, código de área, 33424245, 33424245. Então, para você, com toda tranquilidade, ir até a Casa dos Pneus para fazer a revisão do seu carro e trocar os pneus com a promoção permanente que tem lá, né? O Feirão de Pneus, na Avenida Ceará, 1055, lá onde fica a Casa dos Pneus. Nosso Dois Toques também para o Supermercado Bassani. Olha, o Supermercado Bassani, há 20 anos, vem oferecendo produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte, em Porto Alegre. No açougue do Bassani, olha só, você já está vendo seu vídeo aí, você encontra aquela costela uruguaia maravilhosa, o famoso capelete colonial também na tela para você, que é uma delícia. Agora, nesse friozinho, não tem coisa melhor que um capelete aí colonial lá do Bassani. E também encontra uma das melhores adegas com vinhos nacionais e importados. O Mercado Bassani é o mercado da família, né? Está aí o endereço para você, também o teleentregas, nesse momento, mais do que nunca, você não precisa nem sair de casa, né? Faça lá a sua listagem e você recebe em casa todos os produtos que você precisar. Está aí, ó, vamos
51, código de área, 3348-9707. 3348-9707. Esse é o Teleentregas do Supermercado Bassani. Então, utilize agora, mais do que nunca, né, o Teleentregas do Supermercado Bassani. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha com o nosso Dois Toques de hoje, com a nossa conversa com o diretor e o gerente executivo do Internacional de Futebol, Rodrigo Caetano. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, recebendo hoje o gerente executivo do Internacional, Rodrigo Caetano, justamente com os companheiros Darcy Filho, Caco da Mota e Flávio Fioric. Você nos assiste nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas 120 digitais. segundos pode saltar agora até aí. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nossos Dois Toques para a Baidob, na linha tudo automotivo, você encontra lá na Baidob, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, que você monitora aí no seu celular, no seu tablet, notebook, no seu computador. Pessoal do interior, tem 2 endereços aí. O pessoal do interior, na realidade, tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, né? Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Mas nesse momento também, para sua tranquilidade, agende a sua ida até uma das lojas da Baidob. É só você ligar 51 código de área, 33370333, qualquer dia, qualquer hora do dia, da noite, madrugada, você liga e agende aí a sua ida até a Baidob. Nossos Dois Toques também para Village Serviços Contábeis. Olha, o governo prorrogou até o final de junho, né, a sua declaração de imposto de renda, mas não deixe para a última hora, né? Se torne um cliente da Village através do site da Village, www.village.com.br, ou você liga, está aí na tela para você, 51 código de área 3344 2211, e já com toda antecedência aí, realize aí, né, a sua declaração do imposto de renda. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Também, nesse momento, agende a sua ida até o Martelinho de Ouro. 51 o código diário, 3315-2160, que fica na Euclides da Cunha, 309, aqui em Porto Alegre. Rodrigo Caetano, o Fiorin fez uma questão aí, colocou uma questão em relação à questão de negócio, enfim, tu disse que hoje, não só o Internacional, os clubes aí são, nesse momento, querem mais do que nunca fazer um negócio, né? São muito mais vendedores hoje do que compradores. Mas o Internacional, e a gente falando aqui na dupla, né? Mas também guardando aí uma solução em relação a esse mistério das transferências, a próxima janela das transferências que ninguém sabe como é que vai acontecer isso. E também a questão do poder aquisitivo, né? Se um jogador tinha determinado valor antes, hoje o valor caiu, né? A valorização caiu muito mais em relação a toda a situação. Mas, fundamentalmente, em relação a esse mistério aí, que solução, né, vai ser tomada em relação a esse mistério da próxima janela de transferência. Vocês têm alguma luz em relação a isso? Na verdade, nenhuma definição no momento. Isso já está sendo tido desde FIFA, porque, na verdade, nós temos a nossa janela aqui interna, que é considerada a janela menor, como se diz, né? Que seria do mês de julho, justamente para a entrada dos jogadores, e até o final de agosto, isso em condições normais, para a saída e registro de jogadores lá fora. A gente, infelizmente, não sabe isso. Eu creio que com a retomada das grandes ligas aí no mês de junho, talvez tenhamos algum tipo de definição em relação a isso. Mas, como tu falaste, é um mercado que vai realmente, acho que muito aquecido, por óbvio, e também por conta de que quando ele vai ao mercado adquirir, ele, por mais que ele tenha o histórico do atleta, por mais que ele venha acompanhando, como a gente diz, monitorando esse jogador, eu estou falando de lá para cá, né? Ele normalmente ele toma uma decisão baseada no momento que esse atleta atravessa.
E nós não temos essa amostra. Como eu disse, chegando em julho, nós vamos ter atividade praticamente aqui no nosso país 2 meses, né? Então, assim, é muito pouco. Imaginemos se nós estivéssemos no lado de lá, né? Com poucos recursos, ou, melhor dizendo, menos recursos do que o normal, e tivéssemos que montar início de temporada, ou vai iniciar a temporada depois do término das ligas, de que forma no mercado? Óbvio que a gente tentar ser muito mais assertivo por conta dos baixos recursos. Então, assim, eu penso que realmente as dificuldades elas vão ser imensas. Todos vocês sabem que não só o Internacional, como outros clubes, quando fazem a sua peça orçamentária no ano anterior, lá colocam, estabelecem ou estimam aí um número X de venda de atletas. Isso, na minha visão, caiu por terra. Se nós chegar aí em 1/3 do que foi estimado, talvez a gente consiga contribuir aí com um impacto menor. Mas, em contrapartida, Cadu e amigos, infelizmente, né, para a nossa economia, a moeda de fora está extremamente valorizada. Então, imaginemos que um jogador mesmo com um valor de mercado menor, para nós aqui, nesse momento, valorizada pelo dólar, né? Pelo valor do dólar hoje, do euro. Dólar e euro, né? Então, assim, imaginemos aí que estava 4, em janeiro, e agora está batendo 6, quase 6. Então, assim, se for fazer uma análise de que um jogador que talvez fosse uma boa venda, tipo, o ano passado, nós vendemos o Iago. Em dezembro, nós vendemos o Nico Lopes. E esses valores, né, na época, em euros, fossem aí, nesse momento, imagina, praticamente dobrar. Então, assim, 50% no mínimo a mais. Então, é difícil hoje fazer previsão, né? Talvez um valor que antes não seria um valor de venda tão significativo, por conta da conversão, ele passa a merecer um carinho e um estudo especial. Como é que tem sido a tua rotina, Rodrigo? Pode ser. Vamos tentar o Darcy lá. Vai lá, Darcy. Não, mas eu acho que o Darcy está com problema. Hoje ele está com problema. Hoje ele não. Então, ele continua ali. Enquanto a gente agora. Darcy, se estiver nos ouvindo, pode interromper, fica à vontade. Rodrigo, como é que tem sido a tua rotina? Eu tenho uma curiosidade, assim, até em termos de como da pandemia como um todo, assim, claro, não querendo pegar a tua intimidade, mas o teu dia a dia com a família, o nível de estresse, o contato com os colegas que também são diretores executivos, trazendo a realidade de outros estados, o teu dia a dia no clube, tu é um dos que tem restrição, um dia tu vai, outro dia não vai, o teu contato com o treinador, que geralmente o diretor executivo tem um contato muito próximo com o treinador, o Eduardo Cudê, e como ele tem contribuído nesses dias. A gente sabe que ele é um grande trabalhador, um estudioso, mas ele não pode colocar todas as ferramentas à disposição, até porque existe o protocolo. Como é que tem sido o teu dia a dia em todos esses aspectos? O dia a dia mesmo como cidadão e como profissional do Internacional. Uhum. Bom, Caco, vamos começar lá de trás, né? Quando realmente foram dias difíceis, porque uma rotina totalmente diferente. E naquele momento, muito mais com o foco, realmente, te confesso, deve me acompanhar até agora, mas naquele momento, por conta, né, de tudo que a gente viveu de novidade, e interpretar como é que as coisas iam acontecer, realmente o foco foi muito mais aqui com a família e principalmente com a saúde. Com o passar dos dias e, como eu disse, nós começamos a estabelecer reuniões, eu digo isso com a parte da diretoria, né, com todos os executivos do clube e também o conselho de gestão, para já projetar números, os quais eu me referi antes, né, que lá atrás, ainda em março, nós projetamos 3 cenários. Um otimista, um moderado e esse que a gente acabou ingressando agora, que era o pessimista / catastrófico, né? Então, pior de todos. Foi muito mais na questão de planejamento, muito mais na questão da relação com os jogadores, para a primeira repactuação, porque ela significaria
as férias concedidas em abril, significaria a repactuação das imagens. Então, era muito mais nesse sentido do que propriamente na parte técnica. Mas, a cada 2 dias, o Codê mesmo na Argentina, a gente estava falando porque ele me mantinha informado de todos os treinamentos que os jogadores, mesmo em férias, estavam realizando, né? De manutenção, melhor dizendo, na parte física. Bom, quando as coisas começaram a se desenhar para um retorno, aí sim o foco foi muito mais em cima do protocolo. E eu não sou médico, mas nós temos um departamento médico altamente competente lá, tanto com o Dr. Crescente, Dr. Caputo, Dr. Poisel e Dr. Rodrigo, que vinham já mantendo essa relação com a CBF. De lá partiu as sugestões e o Internacional se adaptou e reenviou a eles, depois, nos primeiros treinamentos, um vídeo que ficou bastante didático, né, em relação a tudo que os atletas e que deixam de fazer no treinamento. Agora, e a retomada no meu dia a dia, ela é total. Eu vou de manhã e venho ao final da tarde, não tem jeito. Bato em casa, coisa que eu não fazia, eu tenho que voltar em casa para almoçar, para poder voltar para o CT, né? Porque hoje não tem a opção que tínhamos antes. Mas eu te confesso que eu me sinto muito melhor trabalhando. Fiz o teste, claro, não, tranquilo. E aqui, nesse período, os meus filhos, né, que eu tenho 3 filhos, tenho uma funcionária, todo mundo testou, tá todo mundo bem. Mas, assim, me sinto muito melhor na questão anímica, né, podendo hoje trabalhar. E, como eu disse, o envolvimento somente com planejamento, somente com notícias e com decisões ruins é bastante complicado. Hoje, pelo menos, consigo ver o pessoal treinando, quer dizer, algum movimento já, apesar de reduzido, mas pelo menos mais próximo do nosso cotidiano, isso já acaba te envolvendo de forma diferente. E aí agora a esperança... Não é ruim, né, Rodrigo? Essa é a boa. Porque hoje pelo menos tivemos a informação, né? O do Beira-Rio está entre as sedes que podem vir a ser candidatas a uma final de Libertadores do Sul-Americana nas próximas 3 temporadas, né? Vamos aproveitar o Darcy. O Darcy agora parece que está em condições, né, Darcy? Ô, Darcy, agora acho que o Darcy está em condições para participar. Agora vai, Darcy. Saiu do congelamento aí, Darcy. Pois é. Primeiro dizer o seguinte, as notícias sobre atletas orientando a direção o que fazer com o dinheiro, elas estão sendo contestadas pela primeira vez hoje por ti. Todas elas anteriormente davam conta do contrário. Jornal, rádio, televisão, todo mundo. Por isso que eu fiz aquela referência. E digo e reitero, nada mais justo e mais correto do que vocês da direção determinar o que tem que fazer com o dinheiro. Não é o jogador de futebol. Aí, com relação ao aproveitamento do marketing, eu disse o seguinte, fiquei preocupado quando tu tirou a camisa, porque eu te dei como... Eu fiz a tua situação no aspecto geral, porque aí imediatamente eu já ia te perguntar, estás vacinado? Porque mudou a temperatura e eu não quero que tu pegue nem a gripezinha comum, Rodrigo. Eu quero que tu continue inteiro, me entendeu? Não, tranquilo. Nada mais do que isso. Foi observação. E as coisas essas coisas que a gente vai... Porque, por exemplo, o presidente Marcelo Medeiros, ele contou que ouviu de um cronista do Rio de Janeiro a ideia... Isso foi dado aqui nesse programa. A ideia dos centros de treinamento servirem como palco. Boas sugestões são dadas aqui por Porto Alegre também, não precisa ir no centro do país, mas o importante é que se ouve pelo menos jornalista do centro do país, já é alguma vantagem. Não, mas essa sugestão foi dada pelo Darcy, essa sugestão, aqui no nosso Dois Toques. E acho que ela foi levada adiante, eu agora não desconheço aí mas agora já que tu estás falando, o som que saiu desse fórum aqui. Mas melhor ainda é o fato de que, né, os clubes do interior já estão aí em condições de fazerem seus treinamentos e a ideia é de uma retomada desde a reunião de ontem. O que eu me referi, Darcy, é que assim, a única solicitação dos atletas foi que justamente não tivéssemos mais nenhum impacto entre os colaboradores e que, se essa medida da redução entre funcionários
e dos atletas, seria suficiente que não tiver que o Inter, né, que o Internacional não fizesse mais nenhum tipo de demissão. Foi mantido. E acho, por isso que eu falei que se essa é a preocupação, esse é o mote do tratamento deles, é altamente louvável, porque todos nós, funcionários também, estamos tendo os nossos vencimentos reduzidos, justamente para que possamos atender a todos os demais sem... Isso não é garantia, por isso que eu falo, quando eu estava finalizando sobre a importância da retomada do futebol em julho, porque somos vários países em só, né? Então, se hoje existe um estado que pode retomar o futebol com as devidas precauções, cuidados e principalmente seguir os protocolos das autoridades de saúde, hoje, no atual momento, é o Rio Grande do Sul. E então, assim, isso é o que nos nutre de esperança no retorno aos treinamentos. E vocês sabem bem que um atleta estar no dia a dia com uma data tão longínqua, ou pelo menos nem ter a data do retorno das competições é bem mais difícil que agora, né? A gente pelo menos sabe que daqui a 2 meses a probabilidade de termos o retorno do gauchão. E é dessa forma que a gente vai seguindo os protocolos diariamente e cada vez com maior rigor, e também a programação da comissão técnica. Quando for possível elaborarmos treinamentos em conjunto, bom, tá aí, vamos pensar com muito questão também de fazer alguma coisa on time para o torcedor, mas em termos de produto que a gente tem feito, nós temos gravado e disponibilizado todas as entrevistas, aquilo que é possível ser feito a gente vem fazendo para atender também o pessoal que necessita estar junto conosco, que é o nosso sócio, o nosso torcedor. E deixa eu fazer um rápido intervalo. A gente volta em seguinte, Fiorei, deixa eu fazer um rápido... Pois não. Só para fazer um rápido intervalo, a gente... Além dos testes, todos os atletas também foram vacinados da gripe. Só para concluir, isso já, né, antes até mesmo da parada. Foi quando não tínhamos os testes, todos foram vacinados contra a gripe também. E aí agora no retorno, todos testados. O importante detalhe é o círculo familiar também, pelo que tu me falaste ali. Também. O círculo familiar também, isso é importante. Todos. Nosso 2 toques para o Banrisul. O Banrisul você tem toda a segurança e todas as vantagens que você encontra como o cartão Banrisul Saque Digital. Você também o cartão Compras Banrisul. Olha, e com o cartão online do Banrisul você faz compras com total segurança. Nosso 2 toques também para a Zafari, o Grupo Zafari. Olha, economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Sempre lembrando disso. Economizar é comprar bem com o Grupo Zafari. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião. Olha, você está pensando aí em reformar sua casa, em organizar, em construir. A construção civil está liberada, né? Então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. E além de uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios, empresas, é um mix total a essas áreas. Pronta entrega, direto depósito, televendas, teleentregas, mais do que nunca nesse momento, eu tenho dito sempre, né? Você está precisando de alguma coisa, tem um problema na sua casa em relação a alguma coisa nesse sentido, então você utiliza aí o teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899 ou WhatsApp 51 991 80 0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, juntinho, quase esquina com a Assis Brasil. O slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, então isso já diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto e do João Carlos à sua disposição. Quero hoje mandar um grande abraço, né, ao João Carlos pela data, pelo seu aniversário, né? Então, um grande abraço, grande amigo, grande parceiro lá, os irmãos lá, Ferragem Lampião, e hoje, em especial, ao João Carlos pela data do seu aniversário. Tá certo? Vamos rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, recebendo hoje Rodrigo Caetano, justamente com os companheiros Darcy Filho, Caco da Mota e Flávio Fiorin. Que você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, é só você editar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nossos Dois Toques para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da ciência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José. Isso também está aí já em fase de treinamentos e, como os demais clubes, esperando o reinício aí do Campeonato Gaúcho, também participação do São José na Copa do Brasil. Nossos Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos. Os telefones estão seguidinha na tela aí para você agendar, né, a sua ida até a Ciência, Estética e Saúde. Os telefones 51, o código de área 40661909 e o WhatsApp que você também pode se comunicar pelo número 51, código de área 997671909. Confira os diversos procedimentos que a Ciência, Estética e Saúde lhe oferece nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Principalmente no Instagram, você confere lá os diversos procedimentos da Ciência, Estética e Saúde. O Rodrigo, essa questão aí colocada pelo Fiorin no bloco anterior aí, né, em relação a essa comunicação hoje do que o Internacional é um dos candidatos a receber essas finais da Libertadores, né, da América ou Sul-Americana entre os anos 2021, 22 e 23. Isso é uma grande notícia. Olha, termos uma final aqui de Libertadores ou Sul-Americana é um ganho muito grande, né, Rodrigo? E é um palco que não está preparado para isso, né? Um palco de Copa do Mundo, um palco que também já abrigou outras tantas decisões de Copas, tanto Sul-Americana como Libertadores e outros tantos grandes jogos e espetáculos. Então, assim, tinha que estar nessa lista, né? Quem a Conmebol vai passar a escolher. E é claro que, como o Brasil, a gente falou antes, é um país continental, né? Também, muitos bons estádios aí espalhados pelo Brasil. E a nossa concorrência é maior do que se fosse outros países sul-americanos, onde isso é muito mais restrito, né? Mas eu acredito que nós recebemos sempre muitos elogios em relação a não só a questão do gramado, mas também todas as dependências para os torcedores, para os visitantes. Ou seja, o Beira-Rio está preparadíssimo para qualquer grande evento. Rodrigo Caetano, como é que é ter no horizonte? A gente sabe, por mais que o campeonato, que a bola demore a rolar, mas no horizonte o jogo é o Grenal, pelo Campeonato Gaúcho. Pela rodada, pelo que se está definido, seria um Grenal. É estranho porque ele vai demorar para chegar e ele vai ser, como a gente já teve tantos outros Grenais diferentes, o primeiro de Libertadores, que foi na Arena, esse não é de Libertadores, mas... Teve já Grenal de Quero-Quero, Grenal do Raio, que os repórteres levaram choque, eu não sei se o Darcy não estava nesse. Tem de tudo. Então vai ter o Grenal em meio à pandemia. Né? Teve de tudo que é Grenal. E como é que é ter esse jogo no horizonte? Pois é o primeiro que se apresenta ainda pelo Campeonato Gaúcho. Lembrando que praticamente 3 dias, né? 3-4 dias antes da parada, que foi no dia 15, nós também fizemos um Grenal, né, pela Libertadores. Exato. E aí, o que também nos remete ao fato de que, muito provavelmente, também teremos o Grenal, né, da Libertadores com portões fechados, né? E aí, sem dúvida nenhuma, quando você faz um clássico contra o teu maior rival e que você já teve o jogo lá na casa dele, que depois nós estamos vivendo e passando, e as dificuldades que os clubes estão atravessando, que voltemos com os portões fechados e que voltemos principalmente com um protocolo rígido aí para que os atletas, nós funcionários e profissionais de imprensa, né, que estão envolvidos no evento, possam ter a segurança de realizar o seu trabalho. E o que eu posso te garantir é que nós vamos estar muito preparados, mas muito preparados, só para o Grenal do Gauchão, como também para... Espero eu que todas as partidas do semestre. Isso eu não tenho a menor dúvida. Darcy. Essa parada foi prejudicial essencialmente para o Internacional. Já ouvi aí algumas enquetes aí
comparando a parada do Grêmio à parada do Inter, porque o Kudê conseguiu dar um novo dinamismo ao Internacional, e essa parada, você acredita, Rodrigo, que não foi muito benéfica ao clube? Fiorin, assim, o Internacional também iniciou antes, né? Iniciou antes a competir de forma muito mais dura, né? Lembremos que nós tivemos que passar por 2 fases de pré-Libertadores, com jogos contra equipes difíceis, em estádios e países também, né? Bastante difíceis no que diz respeito à logística. O Inter passou por essas etapas. Então, em termos assim, na minha visão, estava um pouco mais jogado do que, né, algumas outras equipes. Eu te diria que o que nos conforta é que a questão de adaptação em relação à homologia do treinador, preparador físico, seus auxiliares, que era tudo do zero em janeiro, hoje ela já não existe, né? Então, na verdade, os trabalhos, né, eles seguirão numa intenção de rememorar a nossa turma, né, tanto na parte física como, quando puder, também na técnica e tática. Isso é o que nos traz um alento e é claro, né, Fiorin, a gente vinha crescendo, ele teve a oportunidade de conhecer todo o elenco, porque se tu fores ver, eu acho que a totalidade dos jogadores tiveram oportunidade com ele nos jogos que se dividiram entre a pré-Libertadores e o estadual, né? Inclusive vários garotos, né, entraram na Copinha, acabaram, né, estreando, debutando, como os argentinos mesmo dizem, né, na primeira equipe. Então, ou seja, o momento nosso era muito bom, mas não tem jeito, isso já veio, já aconteceu, e que tomara Deus passe logo, como é o desejo de todos nós. E volte logo. E essa retomada, eu acho que é por isso, ela é relembrar todos os estímulos nesse momento físicos, mas logo talvez técnicos e táticos, diferentemente do que foi no início do ano, onde tudo era novidade, onde realmente tinha que criar essa empatia entre comissão técnica e jogadores, e essa etapa nós já vencemos. Então, é para frente. Maravilha. Tem que encerrar, Darcy, 30 segundos para te fazer o teu encerramento aí com o Rodrigo e para a gente encerrar o nosso Dois Toques de hoje. Menos. Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado, espero eu, Darcy, que até o final desse mês, ele possa, se não estar treinando normalmente, porque os treinos hoje, eles são por conta, né, dos grupos, da pandemia e tal. Mas a nossa esperança ela é muito boa de que, pela melhora que ele tenta, de que até o final do mês a gente sonha de vê-lo no campo, junto com os demais. Essa é a esperança, né? Como eu disse, isso é uma determinação médica também, fisioterapia, mas a esperança ela é grande. Boa noite, amigos. Obrigado, Darcy, Fiorin, Caco da Mota e Rodrigo Caetano, especialmente por ter participado do nosso Dois Toques de hoje, como tu disseste, né? Que a gente, claro, evidentemente, tem a saúde fundamental, que a gente tenha, mas com toda tranquilidade, com toda a segurança, que a gente volte logo a ver a bola rolar, né? Que isso é o nosso mundo, né? E é o nosso objetivo que a gente quer, mas sem sombra de dúvidas, com toda a segurança, que a gente possa de novo ver a bola rolar e as competições aí ter o seu encerramento nesse ano. Obrigado pela presença, Rodrigo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a você, Caco, Fiorin, Darcy. E um abraço muito especial ao meu amigo, que é um grande profissional também, o Diego Melo, que eu sei que deve estar nos assistindo. Tá bom? Um abraço a todos vocês. E que a gente volte às atividades normais o mais breve possível, se Deus quiser, com toda a segurança. Um abraço a todos vocês. É isso aí. Olha que faço o que eu vou fazer. Também o Rodrigo também é um frequentador assim do lado do barranco, mas nesse momento a gente não pode, pela situação aí que se encontra, né? Mas o barranco não nos priva das delícias do barranco, né? Eu faço o que eu vou fazer agora. Olha essa picanha maravilhosa aí, tem lombinho de queijo, tem o entrecô, enfim, né? Então, que você pode pedir pelo teleentregas do Barranco, do meio-dia à meia-noite. Tem um takeaway também que você pode pedir lá, buscar, mas agora à noite, mais do que nunca aí, o teleentregas do Barranco, os números estão aí para você. Também o Barranquinho, né? Essa aqui é aquela pizza maravilhosa do Barranquinho. Então, os números são os mesmos aí da teleentrega. Então, você escolhe aí. O Barranco ou o Barranquinho é o complexo do Barranco,
à sua disposição. São 51 anos de Barranco, né? Então faça isso. Também as promoções, o Elcio Chiquinho lá nos proporcionando com espumante, com vinhos, tudo isso aí para que a gente não fique privado dessas delícias, maravilhas do Barranco. Nosso Dois Toques também para a Kia São Motos. Olha, tem o feirão lá de novos e seminovos nas revendas da Kia São Motos. O Caco da Mota já aproveitou e está de carro novo, né? Faça você isso, indo lá nas duas revendas, tanto da Ceará quanto da Ipiranga 8113 e da Ceará 370. Mas agende a sua ida até lá pelo número 51, código de área 3319-6000. 3319-6000. Agora, por uma necessidade, você tem que se locomover pela cidade, então teletaxi, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição, que é mais importante, fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Está chegando aí na sequência o plantão coronavírus com a dupla Guilherme Macalossi, trazendo todos os assuntos do dia, né? Atualizando os assuntos do dia em relação ao Covid-19 e também sobre as questões políticas do Brasil afora. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite e se cuide. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.